Oi, crianças, boa noite! Oi, gente, tudo bem? Você aqui de novo, né, Não era eu? Era a Elô, gente, mas aconteceu uns probleminhas lá que não deu para a Elô estar aqui com a gente. Mas quem sabe a gente grava um dia com ela, né? Mas a nossa história de hoje é muito linda. Muito linda mesmo. E vocês se lembram quando eu contei uma história bem lá no início, os primeiros vídeos, né, Hugo, que eu contei sobre os discípulos, né? Que eu contei sobre os discípulos, que eu falei assim que tem crente esponja, tem crente giz. Você lembra daquela história? É só você entrar lá na página da IP Betânia que você vai encontrar essa história, se você ainda não assistiu. O discípulo esponja. Chama Discípulo Esponja. Entra lá. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar também de alguns discípulos. Mas a gente pôs aqui, né? Todos eles, né? Todos assim, né? Tem alguns aqui dentro do barco, tem um ali até com dinheiro, tem uns que estão aqui atrás da casinha, ó, tem 3 aqui, tá vendo? Estão aqui atrás, não sei fazendo o quê, mas estão aqui atrás da casa, né, Hugo? Então, crianças, hoje eu quero falar para vocês sobre um discípulo que ele, né, quando ele estava com Jesus, né, andando com Jesus, porque os discípulos, eles aprenderam de Jesus, por isso que eles andaram com Jesus, né? Para poder aprender muita coisa, para poder estar falando para as pessoas, porque Jesus, ele ia subir para o céu e deixou os discípulos para os discípulos falar dele, falar do céu maravilhoso, né? E aí, crianças, hoje nós vamos falar para vocês de um discípulo. O que é que aconteceu com esse um discípulo? É o Pedro. O Pedro. O Pedro, ele aconteceu várias coisas com ele na vida dele, várias coisas aconteceram. E uma delas deixou ele bem triste. E deixou Jesus também. Bem triste. Sabe quando a gente fica triste, que a gente dá vontade de enfiar a cabeça num buraco de tão triste que é? É igual quando marca um gol contra, né? Nossa. Deve ser horrível, né? Nossa, uma vez. Quando marca um gol. Um gol contra. Você deu? Então, quando marca um gol contra, a gente fica com a carona assim, eu quase me bati. Ai, que vergonha, né? Então, esse discípulo ficou também muito triste porque aconteceu algo que nós vamos aprender hoje. Mas o certo é que um dia ele falou com Jesus assim: Jesus, eu nunca vou deixar de seguir o Senhor, né? O Pedro, ele era um pescador. Quando Jesus chamou ele, Jesus chamou não só ele como pescador, chamou vários, né? E por que será que Jesus chamou a maioria dos discípulos que ele chamou para seguir eram pescadores? Aqui, ó. Esses aqui, ó. Né? A maioria deles Quase todos. A maioria deles eram pescadores. Um era cobrador de imposto, que ficava na porta da cidade cobrando o din-din, né? Outro era político, ficava lá, né? Defendendo causas das pessoas, lá na cidade de Roma, né? E outros eram vários deles tinham umas profissões, assim, que alguns a gente nem sabia quais eram as profissões, né? Mas eles tinham, esses aqui, ó, eram pescadores. Aí eu fiquei pensando assim, será por que chamou vários discípulos que eram pescadores de homens? Aí eu lembrei, eu falei assim, um dia, Jesus, quando estava conversando com os discípulos, ele falou assim, ó, vocês estão sendo treinados para serem pescadores de homens. E será que é pescadores de homens? Não é pescador de peixe?
pescador de homens? Deve ser pescar um homem aí. Pescar quando um homem? Aí quando você vê, você pesca um homem. Não. Pescadores de homens, você pescar aquela pessoa, falar de Jesus para ela e trazer ela pro lado de Jesus. Talvez ela estava do lado errado, aí você traz ela pro lado de Jesus, né? E Pedro, né? O Pedro que a gente vai falar dele hoje, ele achava que ele ia ser sempre um discípulo, ó, bonzinho, né? Nunca pecar assim. Que não quer fazer nada. Mas quando Jesus, né, morreu, a gente sabe que Jesus morreu na cruz, depois os discípulos ficaram. Aí, Ele ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, né? Mas quando eles estavam levando Jesus para ser crucificado, aí aconteceu alguma coisa na vida do Pedro. Aquele Pedro que falou que ia ser sempre um discípulo nota 10. Quando Pedro estava conversando com Jesus, ele falou: Senhor, eu darei a vida para adorar a você. Aí Jesus falou: será mesmo? Você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Ah, então Jesus já tinha avisado para ele. Pedro, você tá achando que você né? Você nunca vai pecar? Nunca vai pecar? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 Aí, vezes. Eu acho que ele também falou: Senhor, eu nunca farei isso com você, né? Falou, não, nunca vou negar o Senhor, né? E aí quando Jesus estava sendo levado assim, Jesus olhou assim, viu Pedro lá no pátio, né? Lá num lugar lá perto de onde Jesus estava sendo levado para ser crucificado. E aí? Aí apareceu uma criada que aí falou pra ele: Nossa, eu acho que esse aí tá junto com Jesus. A criada reconheceu que ele era um discípulo de Jesus, né? Uhum. E a criada falou: você é um discípulo dele, porque os discípulos tinham sumido tudo, né? Uhum. Aí ele falou: Não sou eu. Eu não conheço Jesus. Ele negou. Ele Já falou, negou uma vez. já negou uma vez, já falou que não conhecia. Mas e aí? Aí um homem chegou e falou pra ele: Eu acho que é ele sim, ele andava com Jesus. Segunda vez então. Uhum. Ele falou o quê? Aí ele falou: Não, eu não conheço. Quem que é Jesus? Então um homem, Eu não primeiro uma criada perguntou se ele era discípulo, depois um homem. E ele falou também que não conhecia Jesus. Nossa! E teve uma terceira vez para ver se vai acontecer do jeito que Jesus falou? Tem aí outro homem, umas 2 horas depois, passou lá e falou: Sim, este homem, ele anda com Jesus. Esse homem é um discípulo de Jesus, né? Uhum. E o Pedro falou, eu sou. Falou assim? Aí ele falou: Não, ele não falou assim. Ele falou: Eu não ando com ele, quem que é Jesus? A Eu não Bíblia conheço. fala, Hugo, que ele até praguejou. Falou assim, eu não conheço esse homem. Falou com raiva mesmo, sabia? Ele praguejou. Ele falou, eu não conheço esse homem. Olha. Aí, na hora que ele terminou de falar, de praguejar, Pela terceira vez, o que aconteceu? Aí o galo cantou. O Hugo arrumou até um biquinho de galo, gente, olha. Deixa eu ver seu biquinho de galo. Olha! Aí ele se lembrou do que Jesus falou. Aí ele arrumou um cantinho lá e ele chorou. Chorou. Bem feio, assim. Amargamente. Eu não queria ter feito isso, eu não queria ter negado Jesus, né? Não queria, mas fez. Mas fez, né? E será que a gente é certinho ou a gente nega também? Uhum. Hã? A gente nega às vezes.
nega. Às vezes o Espírito Santo está falando no nosso ouvido assim, ó, vai ler a Bíblia, vai falar de Jesus para as pessoas. Aí você nega, você fala assim, ah não, brincar de futebol tá melhor do que ir para a igreja, do que ler a Bíblia. Ah não, brincar de videogame, de celular, né, Hugo? Às vezes tem criança que brinca, né? Então você está trocando. É a mesma coisa que você está negando. É a mesma coisa de trocar celular pela Bíblia. Isso. É o mesmo, tipo, o mesmo sentimento. Então você não pode fazer isso, que é a mesma coisa que você está negando Jesus, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, porque Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, ele deu a vida por nós. Nós queremos estar fazendo tudo aquilo que agrada a ele. Com certeza o Pedro também queria, né? Mas aí ele caiu nesse pecado, né? Mas com certeza ele queria, mas infelizmente isso aconteceu na vida dele. Assim como também teve outros também, né? Que aconteceu coisas ruins também. Mas, crianças, olha, Jesus, ele está atento, porque ele sabe que nós somos fracos, que nós precisamos dele, né? Que precisamos dele, a força dele. Então nós temos que estar atentos. Jesus é o Filho de Deus, ele tem todo o poder nas mãos para poder estar nos ajudando. E com certeza ele quer que a gente seja cada dia um discípulo melhor. Pedro, ele não continuou prostrado, sabia? Não? Ele não continuou, ele ficou triste na hora, ficou muito chateado, né? Mas aí a Bíblia fala que ele continuou, ele ergueu a cabeça e ele continuou a falar de Jesus. a falar de Jesus, A pescar homens. a pescar homens, igual está falando lá em Lucas 5:10, que nós temos que ser pescadores de homens. Não é à toa que Jesus chamou muitos pescadores para nos ensinar que nós vamos também ser pescadores de homens. Que Deus abençoe vocês, crianças, e que vocês sejam cada dia um discípulo nota 10, um discípulo que agrada aos olhos de Jesus. Amém? Amém. Eu vou orar agora. Tá bom. Deus, muito obrigado por ter essas crianças assistindo esses vídeos, aprendendo do Senhor. Muito obrigado por todas elas. Em nome de Jesus, faça que o Senhor fique com elas mais tempo. Amém. Amém. Tchau, crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, Tchau. gente.